Esse aqui é o quadro Carteira Mirai, onde toda semana eu aporto R$ 500 por mês em uma carteira que nós montamos do zero, com foco em ações, renda fixa e Bitcoin. Vem comigo. Salve, salve investidor, como é que você está? E hoje é o penúltimo dia de pregão na Bolsa de Valores em 2025, dia 29, data de gravação desse vídeo. E você poderia me perguntar, Luan, não tem aquela história lá que eu não posso aportar nos últimos dias do ano? Eu vou falar sobre isso no final, quando a gente fizer o aporte, porque deve fazer mais sentido para você. Por hora, segura aí, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender se vale ou não a pena. Eu vou aportar e vou te explicar por que eu vou aportar, mas não é para todo mundo. E o Ibovespa, hoje, tá caindo 0,5%. Baixo volume, final de ano, o pessoal não compra mesmo. Ou seja, a bolsa vai provavelmente fechar o ano acima dos 160 mil pontos. Muito provável, a gente só tem mais hoje e amanhã, dia 31, é feriado, não tem negociação na bolsa de valores. Então, 33% tende a ser de fato a alta acumulada. Rapaz, quem comprou BOVA11 ganhou muito dinheiro nesse ano. Quem diria, hein? O dólar, por sua vez, claro que vai fechar em queda. Mas até que a queda não é tão forte como chegou a cair 16, 17% nesse ano. Agora está caindo 11,5%. Deve fechar mais ou menos nesse patamar, 5,50, 5,60 a cotação. O Bitcoin, por sua vez, no ano, deve fechar com uma queda em dólares de uns 5, 6%. Não é tanta coisa, né? Só que em reais, a queda é boa, uns 17%. O EWZ, que é um ETF que se aproxima muito do que seria o Ibovespa em dólares, né? Então seria você pegar a pontuação do Ibovespa e dolarizar, a alta foi de 38%. Por quê? Porque eu tenho a alta do Ibovespa mais a queda do dólar. Isso acaba gerando, para quem eventualmente investiu nesse ETF, uma alta superior. E toda essa alta do Ibovespa, basicamente, veio de capital estrangeiro. O gringo colocando dinheiro na bolsa em 2025. Mas ele não colocou só na bolsa brasileira. Você vai pegar diversos outros países emergentes que subiram muito nesse ano. Até o próprio S&P 500, fechando aí a 18% de alta. Foi um ano de alta de maneira generalizada. Ano passado, a gente teve uma saída de quase 30 bilhões de reais da Bolsa Brasil. Nesse ano, teve mais ou menos essa entrada de dinheiro. E aí gerou essa alta. O que ainda falta para a Bolsa Brasileira continuar subindo mais? Além do ajuste fiscal, que todo mundo já sabe. Falta basicamente os fundos de renda fixa, que estão com muito dinheiro, não param de crescer, eles sofrerem resgates líquidos para colocar na bolsa. Só que isso só vai acontecer de fato, pelo comportamento de manada, a hora que a taxa de juro brasileira começar a cair de verdade. Por enquanto, ainda é só uma especulação. A gente sabe que 15% não deve durar muito tempo, porque a inflação brasileira está sendo contida, ainda que de maneira não tão acelerada quanto o Banco Central gostaria, mas está sendo contida. Então uma hora vai cair. É provável que já no começo de 2026. Nesse ambiente de alta, a gente teve aí 15 ações que dobraram, ou seja, subiram 100% somente em 2025. Que loucura, hein? Você teve a Cogna subindo 223%. Caramba. Olha só aqui o ranking. Você tem essa lista aqui no Investidor 10. Cogna, 223%. Pine, 176%. Movida, Pine é o banco lá, small cap, que melhorou bastante. Movida, 171%. Eco Rodovias, 144%. Moura do B, setor imobiliário. Olha o BTG, cara, também dobrou. DASA, Banco Mercantil, outro banco. Então veja que setor financeiro em peso aqui. Banco Mercantil, BTG, Pine, setor imobiliário também, né, com Moura do B e também JHSF, Vitro, Ser Educacional, então educacional também subiu muito, né, Cogna, Ser Educacional, Lavi de novo imobiliário, Copasa sozinha aqui no setor de saneamento. Por quê? Você sabe, privatização. Mas todas o saneamento subiram muito bem nesse ano. Sanepar, 40%, Sabesp, 60%. Anima, setor educacional. E Alparc, nem conheço, mas enfim, subiu 109%. E ainda tem ações que se aproximam. Eneva, quase 100%, e Tenda, também do setor imobiliário, 96%. Só que há ações que não subiram. Eu vou te mostrar aqui. Mas antes, note aqui nessa foto. O índice preço-lucro, que é P dividido pelo E, em inglês, das principais bolsas mundiais. Estados Unidos, 27 vezes. Múltiplo alto, porque na prática significa pra gente que o pessoal está exigindo um retorno de um ano, de curto prazo, de apenas, vou dividir por 27 vezes, de apenas 3,7%. Nossa, Luan, 3,7% só isso? Sim,
é que o mercado está esperando muito crescimento. E você vai notar que lá nos Estados Unidos, a taxa de juro está mais ou menos nesse patamar, 3,5. Então veja que há uma aproximação do yield, do ganho, do retorno que os investidores exigem dos Estados Unidos em comparação com quantos títulos do governo estão remunerando, pagando de juros. A Índia 25 vezes, está crescendo muito. A Austrália 20, Canadá 20, Reino Unido 20 também, aí vai caindo. Veja que o Brasil ainda está em último, fica ali junto com a China. 10, 11 vezes. Então note que o Brasil ainda é uma das bolsas mais baratas do mundo. Das principais é a mais barata, ficando junto da China. Então note que apesar dessa alta expressiva no Ibovespa, com muitas ações aí subindo 50%, 80% até 100% ou mais, ainda é a bolsa mais barata do mundo. Que doideira, né? Então veja que o fato da ação subir ou da bolsa subir não significa que você não tem mais oportunidades. Afinal de contas, se a bolsa, vamos lá, subiu 30%, só que o lucro das empresas subiu 20 ou até 30, você ficou elas por elas. Você não teve uma subida efetiva, só foi um ajuste, né? Se o lucro da... Porque, vamos lá, só lembrando, o índice é preço, né? Seria a evolução do preço ali do Ibovespa. Então, pensa o seguinte, isso aqui que a gente vê de pontuação é o preço, é só o preço. Tá, subiu 33%. Mas, se o lucro das empresas que compõem o Ibovespa, na média, também subiu 30%, na prática você não mudou nada, só foi um mero ajuste. Claro que não teve toda essa subida, só para você entender. Por que se o lucro subiu mais ou menos de 10 a 15%, você subiu 30%, mas o impacto mesmo de encarecimento das empresas brasileiras foi de 15%, só a metade. Entendeu essa lógica? De tal modo que se as ações estavam muito baratas antes, elas só ficaram um pouco menos baratas, mas somente algumas das empresas que sofreram esse fluxo comprador, porque muitas delas não sofreram esse fluxo comprador. Eu vou te mostrar essas ações na sequência, mas antes, como de costume, só aqui trazendo um pouco do Boletim Focus, que é publicado toda segunda-feira e reflete a expectativa do mercado a respeito dos indicadores macroeconômicos aqui do Brasil. O que mais importa para a gente é dado de inflação, IPCA. O que aconteceu? Mais uma semana em queda, né? Mercado esperando queda. Olha só, esse ano vai fechar abaixo de 4,5, 4,40 de inflação. A tendência é continuar caindo com esse juro a 15%. Isso favorece, como eu já disse, uma queda do juro brasileiro e favorece mais fluxo comprador saindo dos fundos de renda fixa para a compra de ações. Porque como você viu, o múltiplo, o índice preço-lucro da Bolsa Brasileira ainda está baixo frente ao mundo, em comparação com o mundo. Então ainda é cabível, sem falar que esse índice preço-lucro de 10,5, mais ou menos hoje, no Ibovespa, está até abaixo da média histórica. Claro, Luan, eu não posso olhar para a média histórica considerando os riscos hoje existentes, principalmente de fiscal, político, etc. Sim, talvez isso esteja sendo precificado. Mas você tem que pensar também que a bolsa já negociou a 15, 20 vezes lucro. A média é o meio do caminho. E outro detalhe, o múltiplo do Ibovespa é só para a gente ter um termômetro de como as ações mais ou menos estão sendo negociadas. Só que muitas small caps, empresas de menor capitalização, empresas menores da Bolsa de Valores, não subiram ou subiram muito pouco. Você tem várias empresas aí muito boas que não subiram nada, até caíram. É o que eu vou mostrar para você agora. E a expectativa de câmbio, o pessoal está esperando até uma subida para 5,5. Fechamento desse ano a 5,44. Vão errar, porque já está acima. E 5,5 é mais ou menos a taxa cambial que o pessoal espera. Em relação à variação do PIB, nada mudou. Seria um crescimento de 2,26%. Só mais um detalhe, antes de eu mostrar essas ações e qual ação que eu vou comprar. Com o IPCA caindo, você tem um ajuste lá nas taxas dos títulos públicos. Que veja o seguinte, aqui no site do Tesouro Direto, a gente tem o famoso Tesouro IPCA+, que você já conhece. E veja que o IPCA mais 7 continua e vai continuar por algum período. Por quê? Porque, por mais que as taxas do pré-fixado estejam caindo de certa forma, dificilmente você vai ter uma queda muito drástica no IPCA. Por quê? Olha só, pré-fixado 2032, 13,77. O IPCA caindo para 4,4, que é o que está agora, 4,4, com tendência de queda. Se eu comparar com esse IPCA 2040, eu estou falando de apenas 11,5. Se eu pegar essa taxa aqui do 2029, 4,4 mais 7,8, 12,2. Ou seja, tem uma diferença muito grande, até em prazos quase equivalentes aqui, entre o pré-fixado e o IPCA. Então, com o IPCA caindo, fica difícil essa taxa aqui cair.
senão o retorno desses títulos não fica nada atrativo. Então o mercado tende a ajustar isso aqui. Por outro lado, do ponto de vista do investidor que está querendo comprar esses títulos, visando marcação a mercado, não é nenhuma recomendação. Eu não estou fazendo isso no momento, mas tem gente que gosta e está tudo bem. É uma boa, porque você consegue comprar o IPCA na baixa. Então você está conseguindo comprar aqui o IPCA na baixa. Isso é ótimo, porque a gente sabe que em havendo uma queda do juro brasileiro e essa queda acabar fazendo com que a inflação pare de cair ou até volte a subir, voltando a ficar acima do teto da meta, você vai pegar aí um IPCA a 4,3, 4,2, que seja, e aí com uma tendência de IPCA voltar para suas médias de 5, 6%. E aí você ganharia tanto aqui no IPCA na baixa, quanto aqui na taxa que você está contratando. É só mais uma dica aí para você que gosta desse tipo de pensamento com a renda fixa. E olha só, algumas ações que estão no topo do Ibovespa que não subiram. Petrobras, caindo 16%. Você sabe, petróleo e dólar. Banco do Brasil, caindo quase 10%. Aqui foi queda no resultado, então foi bem justificado aqui. Suzano, caindo 17%, celulose na baixa e dólar fraco. Klabin, mesma coisa em relação a Suzano. E você tem a Arezzo, né? Que a gente tem na carteira ali, Mirai, caindo 14%. Aqui no canal eu tenho um vídeo exclusivo de Arezzo. Já se inscreve aqui, dá uma olhadinha que você vai encontrar. Só colocar Mirai, Arezzo que você vai achar esse vídeo. Sendo que planilha de valor intrínseco das ações, que estão na minha carteira principal e aquelas que eu mais acompanho, tá lá na comunidade FMI, que também tem o meu curso Formação em Invest. Teste por 7 dias grátis e veja se faz sentido para você. E aí você tem outras ações aqui também, né? Mas você viu que até empresas de topo de Bovespa, né? Imagina se elas tivessem subido. Bovespa teria subido 50%, cara. Com Petrobras, Suzano e Klabin subindo, talvez perto disso. Claro, 2026, ano de eleições. Assim, se você ficar esperando tanto taxa de juro cair quanto volatilidade das eleições te dar alguma vantagem, pode ser que você não consiga comprar no melhor preço. Se você está fazendo isso agora, então vai ter que esperar e torcer para isso acontecer. Né? Porque tem muita gente que ficou só na renda fixa durante todo o ano de 2025 com esse viés. E tudo bem, você sendo muito remunerado na renda fixa. O problema é que a hora que a renda fixa ficar menos atrativa, eventualmente você pode se arrepender. Putz, agora como é que eu melhoro meus rendimentos que estão muito baixos? Vou ter que pagar caro no Ibovespa? Mas assim, geralmente, estatais sofrem com muita volatilidade. Então, Petrobras, CEMIG, que também não subiu nesse ano, Petrobras, Banco do Brasil, CEMIG, por exemplo, tendem a sofrer com alguma volatilidade mais acentuada no ano de eleições. Aí sai pesquisa eleitoral falando que tal candidato vai ganhar e tal, ou vai perder, e aí gera volatilidade. Só que entenda o seguinte, se sair uma pesquisa eleitoral a favor de um governo menos gastão, mais liberal, isso tende a gerar volatilidade para cima, né? Então, é muito imprevisível. Não dá para te dizer aqui. Por isso que eu não gosto de falar, não, vamos esperar o ano das eleições para depois comprar. Não tem como saber. É meio temerário fazer isso. Mas a ação que a gente vai aportar nesse episódio é a Arezzo. Na verdade, agora é Asas 2154. E por que a Arezzo? Ano que vem, a população vai ter mais renda sobrando, vai poder gastar mais com varejo. Aqui é vestuário e também calçados. Ah, Luan, mas Arezzo piorou. Piorou, mas o preço está muito baixo. E detalhe, os dois grandes motivos que estão afetando hoje a Arezzo é a Hering, mas isso é reversível, o pessoal está trabalhando para reverter isso. E uma outra questão que é uma tendência global sobre a Vans. A Vans está vendendo menos, está crescendo menos. Aí isso realmente não está muito no controle da Arezzo. Mas em relação à Hering, eles estão trabalhando nesse sentido e está no preço. Eu já mostrei que o índice preço-valor patrimonial, no vídeo anterior, não deve ser encarado como 0,60, mas muito próximo de 0,90, por conta do ajuste que a gente tem que fazer ali nos ativos, excluindo o crescimento do intangível, que por mais que tenha benefício fiscal, não dá para você considerar fato na sua análise. Melhor fazer o ajuste, que seria algo mais factível, te deixa a sua estimativa mais conservadora, que é o que a gente deve buscar. O que eu quero te passar aqui é o seguinte a respeito da Arezzo. Eu quero te mostrar o porquê comprar na DataX ou depois da DataX quando a ação caiu por conta do ajuste. Você sabe o que é, né? A empresa vale R$20, paga 2 de dividendo, ela cai para 18, porque os R$2 é basicamente um ajuste automático que é feito, porque esses R$2 estavam no caixa da empresa, eles estão saindo para ir para o bolso do acionista. Você já está cansado de saber, não vou ficar repetindo. Mas eu quero te explicar por que a DataX
de dividendos, não estou falando de bonificação, ela pode ser muito benéfica para aumentar posição numa empresa que você já tinha e que você entende que está barata. Você vai entender. Antes, entenda o seguinte, nós temos basicamente 3 métodos clássicos de avaliação de empresas. A gente tem a análise de múltiplos, que é comparar, por exemplo, índice preço-lucro e preço sobre o valor patrimonial. Vou pegar aqui o índice preço-lucro. Aqui no Investidor 10, você consegue comparar logo aqui embaixo com empresas similares. Então, Arezzo com Renner, ó, índice preço-lucro 6:7, então ela é mais barata do que a Renner, mais barata que a Guararapes, que negocia 10 vezes, mais barata que a C&A, que negocia 7,40. Ela só não é mais barata que a Graziotin, que é uma small capzinha, baixa liquidez, mas também é uma boa empresa do varejo. Então veja que entre as grandonas aqui do varejo de vestuário, hoje ela é a mais barata. Essa é uma forma de você avaliar. A segunda forma envolve você avaliar a empresa a partir dos seus ativos, a partir do patrimônio líquido. É a perspectiva clássica do Benjamin Graham, pai da análise fundamentalista. Esse indicador aqui ajuda, né? Só com ele a gente sabe que a empresa hoje vale na bolsa de valores menos do que ela tem de patrimônio, que é o patrimônio dos sócios. Então, quando você clica aqui em empresa, ó, você tem noção do valor de mercado total da Asas, 5 bilhões de reais. Só que o que ela tem de patrimônio líquido, líquido mesmo, é mais do que isso. Então, você tem margem de segurança justamente por estar pagando menos que o suposto valor de liquidação da empresa. Essa aqui é a ideia. Se a empresa liquidar todos os seus ativos, supostamente sobraria ainda dinheiro, além do que... Então, o que acontece? Hoje está 24,68? Tá, vamos supor que eu pague 24,68. Aí a empresa decide liquidar tudo. Vai pagar todo mundo. Liquida tudo, vai sobrar os seus 24,68 mais uma grana. Além disso, que é a diferença entre o que você pagou e o que tem de ativos. Eu estou falando ativo de maneira grosseira, mas é o patrimônio líquido que eu estou falando. Então essa é a sua margem de segurança. Essa que é a ideia. E a terceira forma, que na verdade é a mais utilizada hoje em dia, é utilizada pelo Warren Buffett e praticamente todo mundo do mercado financeiro, pelos analistas inclusive, é a avaliação da empresa a partir do quanto que ela consegue gerar de caixa. É o famoso fluxo de caixa descontado. Quanto que a empresa consegue gerar de caixa lá no futuro. Então eu vou projetar o quanto que ela vai conseguir gerar de caixa no ano 1, no ano 2, 3, assim sucessivamente. Eu vou descontar esses fluxos, trazendo a valor presente com uma taxa de desconto. Eu não vou ficar aqui detalhando sobre isso, tem aula de fluxo de caixa descontado na comunidade, mas só entenda o seguinte, é um método de avaliação a partir do quanto que a empresa gera de lucro no futuro, tá? Então é assim que avalia. E aí você não concorda que o fato de a empresa pagar dividendo, ou seja, ela tirar lá do caixa dela e mandar para o acionista, isso automaticamente não significa que a empresa perdeu valor intrínseco. Estou falando da bolsa, na bolsa ela vai perder porque vai ter o ajuste. Você não concorda comigo que ela não perdeu valor de longo prazo? Salvo se, aí é um cuidado que você tem que avaliar, se a empresa está com uma dívida muito alta. Não é o caso da Arezzo, que tem uma dívida que está controlada, tá? Mas se é uma empresa com uma dívida muito alta, é perigoso a empresa fazer isso, porque ela vai ter que se endividar ainda mais para poder continuar operando. Na minha visão, isso é pessoal, não é o caso aqui. Por conta disso, o fato de o dinheiro sair e ir para o bolso acionista não está retirando o valor de longo prazo da empresa. O seu potencial é gerar caixa no futuro, que é assim que a empresa é avaliada na bolsa de valores. Só que mesmo assim, a ação precisa cair, que é o ajuste. Então você não concorda que, nesses termos, comprar na DataX com esse ajuste, você está aproveitando a oportunidade? Não sei se você conseguiu acompanhar meu raciocínio, mas veja só, eu vou clicar aqui em contábil e vamos considerar que a Arezzo feche com um lucro líquido 750 milhões. Ou que a gente olhe para o EBIT, 700 milhões. Se ela crescer o seu fluxo de caixa a uma taxa de 10%, no ano 2 vai ser 770 milhões. É só uma suposição. E assim sucessivamente, dependendo do quanto que ela conseguir crescer o seu lucro. É assim que a empresa vai ser avaliada pelo mercado. Agora eu te pergunto, o fato dela pagar o dividendo vai comprometer esse crescimento da empresa? Isso você vai ter que investigar. A dívida é um bom indicador para isso. Se você entender que não, então a DataX, que gera uma queda nas ações, constitui uma oportunidade. E nesse final de ano, para proteger os acionistas da tributação dos dividendos, as empresas pagaram dividendos bem altos. Isso gerou um ajuste alto nas cotações. Então eu vou pegar aqui os dividendos que foram pagos pela
Arezzo, e foi um volume bem alto. Você pode ver aqui, ó, 1,58 mais 89 centavos, mais de 7% de yield. E aí a ação caiu. Olha o que aconteceu com a ação aqui, ó, por causa do ajuste. Ó, eu vou pegar a data certa aqui para você ver. Ó, final de novembro. Vamos pegar aqui um mês. Mais ou menos aqui, ó. Então a ação caiu muito. Teve uma queda exagerada. De tal modo que, na minha visão, constitui uma oportunidade. Sendo assim, de novo, se eu for pagar R$ 20 na ação, como exemplo, ela me pagou 2, foi para 18. Se eu tiver dinheiro para comprar a ação e eu já queria comprar, só que eu já ia comprar a 20 e ela cai para 18, meu retorno potencial ainda é maior. Porque a empresa, ela não vai, dificilmente ela vai ser avaliada a longo prazo com esse ajuste de R$ 2 para baixo. Na verdade, o mercado financeiro, psicologicamente, até interpreta de maneira positiva o pagamento de provento. Então eu entendo que a DataX, nessas condições, é uma oportunidade de aumento de alocação. Então, eu entendo que o momento hoje é oportuno para aumentar a posição na Arezzo. Até porque eu não quero aumentar preço médio em muitas das ações que estão ali na carteira. E a gente vai ver agora. E aqui está a minha conta na EQI, que é parceira aqui do canal Mirai Investing. Para abrir conta, eu vou deixar o link aqui na descrição e primeiro comentário fixado e QR Code na tela. Veja, total investido R$ 3.500. Conta de investimento R$ 500. Sim, ela é parceira do BTG. Eu sei que o pessoal tem essa dúvida. Só que qual que é o diferencial? O atendimento é superior ao BTG. Então ela tem essa infraestrutura muito similar ao do BTG, a segurança do BTG, só que tem um atendimento muito mais personalizado. Coloquei R$ 500 e é os R$ 500 que a gente vai aportar. Só voltando aqui para o portfólio, Bitcoin, a gente vai comprar R$ 100 também. Aproveitando essa quedinha, pior que tá com uma rentabilidadezinha aqui. Não vou aportar não, só na hora da queda. Vou aproveitar a Arezzo, vou aqui em renda variável. Ó, Banco ABC, estamos com um pouco de lucro. Arezzo, a gente está com lucro, mas por conta dos proventos. Preço médio 25, preço de mercado 24. Tá vendo a oportunidade aqui? Por conta daquilo que eu falei. E o Banco do Brasil? Dá para esperar um pouquinho. Vou esperar mais um pouco. Banco do Brasil. Por quê? Porque o Banco do Brasil ainda pode levar bastante tempo para a recuperação da sua carteira de crédito. E dá para esperar virar o ano. O aporte é semanal. Então não preciso ter pressa. BB Seguridade, um pouco de lucro aqui também. Klabin, pouco de lucro. A gente até comprou mais do que deveria em Klabin. Veja que aqui, ó, separando por saldo, a BB Seguridade é a maior posição. Klabin a segunda. PetroRio subiu bem, tá na terceira colocação, depois Banco do Brasil, Arezzo, que vai acabar com os R$ 500 de aporte, vai ser a maior posição. Banco ABC e a Suzano, que aí também subiu. Então vamos concentrar o aporte dessa vez para não pulverizar. E aí eu vou aqui, ó, Home Broker. Eu tô fazendo alguns vídeos por celular e aqui direto no Home Broker. Tem gente que gosta mais aqui, então eu vou variando de vídeo para vídeo. Ó, saldo R$ 520. Eu vou aqui, ó, negociar, compra e vou colocar Arezzo, ASA 3. Só que detalhe, são R$ 500, então eu vou no ASA 3F. E eu vou comprar apesar da alta, porque eu não vou ficar esperando. É um aporte semanal, como eu disse, e tá abaixo do meu preço médio. Então, tranquilo. Olha aí, 20 ações, né? Comprar 20 ações. Comprar, continuar, executada. Então, eu vou aqui em ordens, eu consigo ver que foi executado, feito. E aí, aporte, dia 29/12/2025. Você vai me perguntar, Luan, eu já vi aquele boato, não sei se é verdade, que comprar no finalzinho ali, nos últimos dias de dezembro, não é uma boa por causa do imposto de renda. O que acontece? Deixa eu te explicar. Na verdade, o que acontece? A liquidação na Bolsa de Valores ocorre em D+2. Então, é o dia da operação, dia 29, mais 2. Então, teoricamente, ocorreria a liquidação dia 31. Mas, dia 31 não tem negociação. Então, na prática, eu vou pegar o dia 30 e vou pular direto para o dia 2, porque dia 1 também não tem negociação. Então ocorre na virada do ano a liquidação. E aí o que acontece? A Receita Federal exige que na declaração do imposto de renda você coloque como sendo seu ativo essa compra aqui, a data da compra no home broker. Então seria o dia 29, de tal modo que a Receita considera que eu tenho que declarar essa compra já na declaração que eu vou declarar lá em abril ou março de 2026, referente a 2025. Só que, como a operação só vai ser concluída em janeiro, se eu não pegar a nota de corretagem, que só vai sair em janeiro, eu vou acabar esquecendo de declarar nesse imposto de renda. Então é para evitar que você esqueça de declarar. Mas como que você faz isso? Para evitar esse problema? Você pega a nota prévia. Ó, aqui na corretora, você vai em documentos,
Onde que tá documentos? Aqui, ó, documentos. Aí você tem o extrato de investimento. O que que eu quero? Nota de corretagem. Ah, mas a nota só vai sair em janeiro. Só que eu tenho a nota prévia. Olha aí, ó, nota prévia. E aqui em nota prévia vai estar, então você vai baixar ela, eu vou baixar aqui e você já vai guardar nos seus arquivos para não esquecer essa compra. Mas eu recomendo você nem fazer, nem faz. Eu só tô fazendo aqui pelo quadro no canal porque eu me comprometi a fazer o aporte semanal. Então, esqueça, deixa virar o ano, a partir do dia 2 você pensa em fazer operações na bolsa. Então, olha aqui, ó, a operação 20 ações, R$ 24,85, R$ 497 reais. Perfeito? Lembrando de novo que a IQ é parceira do canal, corretora segura, tem o BTG por trás, tem um atendimento muito personalizado. Então dá uma conferidinha lá, faz sentido. O link para abertura de conta tá aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar para você o último episódio do Carteira Mirai, para você dar uma conferida.